Você já parou pra pensar como e o porquê o Restart foi a última grande banda de rock do Brasil? Isso, a banda paulista, Restart, aquela lá, os coloridos, essa banda mesmo. Como já faz mais de 10 anos que o grupo explodiu e é possível que tenha uma parte do público que mal lembre deles, ou ainda uma galera mais nova que nem viveu esse fenômeno. Assim, de forma geral, existem 3 motivos pelo qual você deve ter clicado nesse vídeo. O primeiro é que você concorda com esse título e já bateu a nostalgia que ficou ainda mais intensa durante esses meses de pandemia. Ex-família Restart e aquelas coisas. A segunda opção é caso você seja aquela pessoa que estivesse na plateia do fatídico VMB 2011, teria vaiado juntinho com os roqueiros e rockers que amam rock de verdade. Você aí que já foi e segue sendo um grande hater do grupo. E a terceira opção é que você pode simplesmente estar curioso para que argumento teremos para defender a ideia de que Restart foi de verdade a grande última banda de rock desse país. De qualquer forma, para essas pessoas e as que não caem em nenhuma dessas categorias, vamos relembrar algumas imagens que melhor representam essa era e que, atenção, podem causar sensações fortes, sejam elas boas ou ruins. Eram fãs e banda com calça skinny coloridas, cabelo emo com franja na testa, ou topete, mas esse não era exclusivo dos coloridos não, viu? Os emos e os sertanejos universitários também estavam nessa. As famosas camisas com gola V, mas essa era popular especialmente com o Fiuk, outras estampadas e até rolou um animal print durante um período. O rap rock, nome desse movimento que o Restart liderou por aqui, era inegavelmente marcado por muitos elementos estéticos, mas também estava no som com suas guitarras mais agitadas. O clipe de Recomeçar do Restart é basicamente o manifesto colorido com todos os elementos estéticos e sonoros que definiram essa geração. Vale a pena revisitar para tentar entender esse movimento. Mas começando logo pela polêmica, o Restart era mesmo uma banda de rock? E o que seria rap rock? Isso sequer existe mesmo? Analisando a sonoridade das bandas que estavam sob o rótulo de rap rock ou do aportuguesado rock colorido, você facilmente percebe que acabavam colocando grupos meio diferentes entre si dessa categoria. É só pensar no caso do Cine, por exemplo, que era mais voltado para um som eletrônico e que dialogava mais com outros gringos, como Forever the Sickest Kids, ou em bandas como Fake Number, Replace e a Rory do futuro ex-BBB Fiuk, que às vezes eram colocadas nessa caixinha mesmo sem usar tanto a estética colorida. E fora tudo isso, a grande inspiração tanto do Cine quanto pro Restart, por exemplo, era na verdade uma banda gringa de pop punk All Time Low. O Paramore também era outro nome que aparecia com frequência nas influências dessa galera. A real é que essa geração de bandas surgiu no que talvez tenha sido um dos primeiros momentos de verdadeira confusão de classificação de gêneros musicais por aqui, quando estávamos passando por mais uma transição dos modelos de consumir e produzir música com a internet chegando em um lugar de importância próximo ao da mídia tradicional. Os caras do Restart são de uma geração que meio que ainda ouvia disco, mas já era 100% criado à base de MTV, aquela galera que nem tanto tem a necessidade de ser um gênero só, que era capaz de transitar entre o rock, o pop, o funk e o pagode sem muita noia. Eis um exemplo. Então é possível afirmar que sim, a Restart, sonoramente falando, facilmente se encaixa como uma banda de rock. Na classificação mais simples do gênero, com guitarra, bateria, baixo, vocal, eles estão aí. Fora que tá mais do que na hora de entender que o rock, assim como vários outros gêneros, vai se renovando e tomando novas formas em lugares e tempos diferentes, criando subgêneros no decorrer dos anos. Caso você tenha interesse, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente explica o que é rock. O som do Restart é rock, mas tem referência pop e eletrônica. É pop rock, é rock colorido, é rap rock e mais. Sabemos que os gêneros musicais sempre foram complexos de classificar e que não são definidos apenas pelo som. Como já falamos anteriormente no vídeo sobre os fins dos gêneros musicais e também em um episódio do podcast sobre o futuro do indie. Os 2 links eu vou deixar aqui na descrição. Mas é impossível ignorar as claras influências do pop punk e do emo da metade dos anos 2000 nas composições dos caras. E aí não só na melodia, mas muitas vezes também nas letras. Todas as composições do Restart partem da vivência de ser jovem e principalmente sobre a relação com o amor. Essa fórmula aí tá no manual de como fazer sucesso massivo. Letras identificáveis pra galera cantar com convicção. Curiosamente, a banda Restart, antes de ter esse nome, era uma banda emo chamada C4.
Sejamos sinceros, muito da implicância com o Restart por parte da crítica dos roqueiros da época como Dinho Ouro Preto ou Tico Santa Cruz e também dos adultos que os acusavam de não saber fazer música não era necessariamente pelo som em si, mas a gente volta nessa questão aqui mais pra frente. Você pode até bater o pé de que a banda era ruim e que não merecia os prêmios que ganhou, como por exemplo o VMB, passando por prêmios Multishow, meus prêmios Nick e até o EMA edição europeia da premiação da MTV, mas é inegável que o grupo foi um fenômeno. Inclusive foi um fenômeno internacional, chegando a lançar músicas em espanhol e fazer sucesso em outros países da América Latina. Era difícil andar pela rua ou entrar numa loja sem ver uma calça super apertada, colorida, sem ser lembrados de que tons neon e fluorescente eram publicamente aceitos, ou observar detalhes como os cadarços coloridos e até de duas cores diferentes no tênis de skatista. Ainda mais difícil era entrar em uma sala de escola sem ter um membro da família Restart presente. E aí que entra o nosso ponto principal. O Restart não foi só um fenômeno, mas sim o último grande sucesso adolescente nacional. Eles conseguiram mobilizar gente do país inteiro sem exageros. Estavam em todo lugar e não tinha como fugir. Mas por que ninguém depois deles conseguiu replicar esse sucesso numa escala nacional? Bom, os tempos mudam e uma internet com milhões de nichos diferentes, onde você escolhe exatamente quando quer ouvir suas músicas específicas, dentre tantas opções, também não ajuda em nada na construção desses fenômenos de massa. Vamos explicar melhor. A banda surgiu nesse limbo entre o modelo de distribuição analógico e digital, em que a indústria ainda tentava buscar novos caminhos. Pra você ter uma noção, a gente tá falando do Restart, uma banda que começou a ganhar projeção no MySpace. Você lembra dele? A banda surgiu por lá com um EP em 2008 e acabou fazendo tanto sucesso que em poucos meses já estava no top dos mais ouvidos do mundo na plataforma. A banda de fato viralizou em 2009 quando lançou seu disco de estreia e mais tarde, já em 2010, com o single Levo Comigo, oficialmente virando o maior hit do país por meses. Claro que o YouTube foi um veículo importante para esse sucesso todo, mas a TV e a rádio também seguraram a mão da banda e compraram a dita febre da família Restart. A iniciativa não só partiu dos veículos de mídia, os fãs gastavam tempo ligando para as rádios e voltando também para clipe para pegar boas posições em programas como o Top 10 MTV, o que funcionou porque logo na estreia deles Recomeçar garantiu o número 1. E sim, isso ainda acontecia em 2010. A banda também era presença constante em programas de auditório e objeto de matérias curiosas de programas jornalísticos que tentavam entender porque adolescentes agora não usavam mais preto, mas sim colorido e não mais choravam, mas sim pulavam de alegria. Claro que o Restart estava no Twitter, YouTube, Fotolog, Orkut, MySpace, mas eles converteram isso em vendas física e presença em shows. Quem não lembra daquele episódio histórico da tarde de autógrafos que nunca pôde acontecer em São Paulo por superlotação e que presenteou o mundo com pérolas como... Eu não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem com o pessoal aqui que tá passando mal. 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Eles vendiam merch como ninguém e, curiosamente, tiveram até uma coleção de bonecos que ganhava colecionando selos que vinham no jornal físico. Os caras conseguiram fãs tão fiéis que criaram um evento chamado Happy Rock Sunday, que acontecia com frequência aos domingos nas principais cidades do país e sempre lotavam, virando até um DVD depois. Era quase um Sunday Service da juventude colorida. E era o mesmo show, normalmente sem colocar nem tirar nada da setlist, mas que ainda assim as mesmas pessoas iam. Assim, o quão louco é isso? É difícil identificar um fenômeno nacional que tenha acontecido com essa força na década passada. Com a popularização das redes sociais e a chegada dos streamings de música por aqui, esse consumo se descentralizou, ou seja, foi diluído em mais artistas, tirando aquela concentração em um único grupo. Claro que ainda temos casos de explosão no país inteiro, como rolou com os Barões da Pisadinha recentemente, ou ainda nossos artistas nacionais gigantes como Anitta no pop e Djonga no rap, mas nada com a característica de fandom adolescente como foi o Restart. Podemos ver com exemplos internacionais como nomes do K-pop que ainda é possível criar fenômenos massivos nessa era, mas eles são inegavelmente mais complicados de surgirem, e por aqui pelo menos ainda não rolou. Fora que especificamente para o rock isso parece ser cada vez mais difícil. A relevância do gênero nas paradas musicais, seja na rádio ou no streaming, tem declinado consideravelmente nos últimos anos. O rock nacional e internacional não entraram no top 10 gêneros mais ouvidos do Spotify no Brasil em 2020, por exemplo. E também algumas figuras cruciais para o movimento
movimento não têm sido tão receptivas a novos experimentos com o gênero, né? Então, será possível termos outro fenômeno de rock no país? Gêneros musicais vão e voltam, como todos sabemos. Revivals sempre acontecem. O emo, por exemplo, reapareceu com força na década passada através do emo rap e a geração do SoundCloud. Então, é possível, claro. Mas como e quando ainda a gente não consegue prever. Como falamos anteriormente, também é importante pontuar que, assim como também acontecia com o movimento emo, o preconceito que o Restart enfrentava vai além de som e passa por questões estruturais até. Eram chamados de gays pelas roupas coloridas, ridicularizados por seus fãs serem majoritariamente mulheres, adolescentes, etc. Eles eram zoados até por uma galera que muitas vezes era dita como dessa mesma cena. Tipo o Cine, com quem o grupo tem uma treta aí já conhecida, e o Strike. Também é curioso perceber que por muito tempo a galera tentou dizer que abandonar o colorido era um sinônimo de amadurecimento. Ah, tirou a calça colorida, nossa, pronto, agora sim nós somos músicos sérios. É quase como se tivessem comprado o discurso dos críticos de que o que eles faziam antes não fosse tão válido justamente pela estética e público-alvo. E foi isso que aconteceu com o Restart. Eles foram mudando, abandonando o colorido e tentando novas sonoridades que o público não abraçou tanto. A banda começou quando eles eram novos, os caras se conheceram na escola, cresceram e alcançaram esse sucesso juntos. É normal que os interesses vão se diferenciando, que a galera vá amadurecendo e cada um queira seguir seu caminho. Eles terminaram a banda em 2015 com muitas conquistas em pouco tempo. Foram alguns livros lançados, 3 discos, 2 EPs, um programa de competição chamado Estação Team que passava na Rede TV, vários merches que vão de relógio a materiais escolares e também uma legião de fãs que, querendo ou não, ainda guardam um certo carinho por essa era. Ah, e a galera que finalmente ainda tá com o grupo quando alguém menciona como foi um fenômeno importante pro pop brasileiro mesmo 10 anos depois. Então aí vem a grande pergunta: como? Timing certo, um pouco de sorte, fandom forte, som maneiro e divertido, que fazia com que a galera mais nova se identificasse e, claro, muita cor. Pode ser que outra banda pegue esse título mais pra frente, mas queira você ou não, por enquanto o Restart fica sendo a última grande banda de rock do país.